sou Amanda aqui novamente no Arte para você e hoje vamos falar sobre o Barroco depois da vinheta. Oi, sou Amanda aqui novamente no Arte para você e hoje vamos falar sobre o Barroco, mais um movimento sobre o qual eu já falei milhões de vezes assim mas ainda não tinha um vídeo especificamente sobre ele do começo ao fim. Então, se vocês quiserem falar sobre o Barroco, peço antes que assinem o canal e deixem um like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, ajuda muito na distribuição do vídeo. Então, agora que vocês já fizeram isso, porque é rapidinho, vamos falar um pouquinho mais sobre o Barroco, um movimento sobre o qual se fala muito, que é muito importante, bastante interessante, mas talvez não seja assim um dos mais muito associado também a outros movimentos, né? Não só a pintura necessariamente, né? Mas que também teve muita influência e muitos braços em outras formas de arte. Então vamos deter aqui com um pouquinho mais vamos nos deter um pouquinho mais aqui no Barroco. O Barroco é um altamente ornamentado e elaborado estilo de arquitetura, arte e design que surgiu na Europa no século XVII e que foi meio que dominante durante a primeira metade do século XVIII. Ele se originou na Itália, mas a sua influência rapidamente se espalhou por toda a Europa e ele acabou se tornando o primeiro estilo visual que teve um impacto significativo assim, em escala mundial, né? Acabou influenciando ao longo do mundo inteiro. E uma característica definidora do Barroco foi a forma pela qual as artes, né, da pintura, da escultura e da arquitetura quase que não se fundiram, né, mas elas formaram um todo completo, né, de forma que elas todas juntas, nesse todo, digamos assim, elas tinham meio que uma única mensagem ou um significado único, digamos assim. E a arte e o design barroco, eles apelavam para os sentidos do espectador diretamente, tanto apelando para as emoções, assim como para o intelecto. E ela refletia a sociedade altamente hierarquizada daquele período e sendo usada por aqueles que tinham o poder na época, né, a igreja, os governantes absolutistas e a aristocracia, para controlar, impressionar e também persuadir aqueles que não estavam no topo da pirâmide, né, não estavam no topo do poder, assim como eles. E comparado com todo o controle e as proporções minimamente equilibradas e controladas da Renascença, por exemplo, o Barroco é conhecido pelo seu movimento e pelo seu drama. E, como eu disse, ele pode ser considerado hoje, né, olhando retrospectivamente, o primeiro estilo realmente global e que teve a sua influência, que se estendeu da Itália para a França e depois para todo o resto da Europa e que viajou da Europa para a África, Ásia, América Central e Sul e chegou até a China e da China foi para a Indonésia e as Filipinas. Mas é claro que à medida que ele ia se expandindo, né, e cruzando o mundo, ele foi se adaptando a culturas, materiais, hábitos, tradições locais, né? Então, assim, o Barroco foi se adaptando à medida que ele foi, né, chegando a lugares diferentes e cada vez mais afastados da sua origem. E um aspecto muito importante da arte barroca é o uso de figuras humanas, representadas, né, como alegorias sagradas ou mitológicas. Essas figuras ajudavam a transformar um simples trabalho em um drama, em algo, ou um drama em si mesmo, ou em uma alegoria dramática, para cobrir, né, e passar mensagens específicas, ou para conquistar, né, se engajar de forma muito profunda com as emoções de quem estivesse vendo. Eles têm um senso de algo muito imediato, né? Assim, um senso de urgência muito realista, como se a gente pegasse essas figuras no meio de algo que estivesse, sim, acontecendo, né? No meio da ação, a gente acabasse de ver alguma coisa que tá muito viva ali na nossa frente. Então, as expressões faciais, as poses, os gestos, a forma como os tecidos, né, todos são usados, tudo isso é sempre usado para adicionar camadas e camadas
de detalhes dramáticos. As barrocas também eram dinâmicas e dramáticas, tanto usando, ao mesmo tempo que quebrando com as regras da arquitetura clássica. Por dentro, essas construções também ecoavam sempre tecnicalidade e teatralidade, sempre. O barroco, ele é estilisticamente complexo e às vezes contraditório. Como eu disse, às vezes a própria arquitetura usava e depois destruía, né, ou quebrava as regras da arquitetura clássica. E, em geral, essas contradições eram sempre movidas por um desejo de evocar ou de acionar estados emocionais que apelavam para os sentidos, sempre de forma muito dramática. E algumas das qualidades muito frequentemente associadas com o barroco são a grandeza, a riqueza de sentidos, né? O drama, a vitalidade, o movimento, a tensão, a exuberância emocional e, como eu já disse lá no começo, uma tendência a apagar, né, ou pelo menos a nublar, né, a deixar muito fluida as distinções entre as diferentes artes. Os pintores, especificamente do barroco, trabalhavam deliberadamente para se distinguir dos pintores da Renascença e do Maneirismo. E na sua paleta eles usavam muitas vezes, frequentemente, cores quentes e muito intensas e faziam um uso muito particular e primariamente de cores primárias, principalmente das cores primárias, né, que são vermelho, azul e amarelo. Frequentemente colocando as três juntas, né, assim, justamente para valorizar as cores. Eu já disse isso algumas vezes aqui, mas quando você bota duas cores, quaisquer que sejam elas, juntas, você valoriza muito o que essas duas cores têm. Os impressionistas faziam muito isso, é um truque de valorizar as cores todas, né? Então, se você pega, né, um azul assim, você bota um amarelo junto, esse azul vai ficar mais azul e esse amarelo mais amarelo. Se você pega um verde e um rosa, um roxo e um laranja, né? Você vai valorizar e você vai trazer mais à tona as características dessas cores, né? Inclusive o preto e o branco, né? Ficam ainda mais, que é o contraste máximo, elas ficam ainda mais contrastadas quando você tem essa aproximação assim total, né? Um vermelho e um amarelo, né? Um vermelho e um verde, um vermelho e um roxo. Quaisquer cores, né, que você colocar juntas, elas vão ficar ainda mais roxo e amarelo, elas vão ficar ainda mais si próprias, né? Então, esse uso que eles faziam das três cores primárias sempre muito próximas, a gente pensa muito nas Nossas Senhoras, né? Que eram vermelhas e azuis, muito, né? Esse uso, por exemplo, é justamente para valorizar essa tríade de cores e deixá-las ainda mais coloridas, mais dramáticas, mais performáticas, né? Deixar elas muito mais, assim, ainda mais elas mesmas do que elas são, digamos assim. Evitavam a luminosidade muito assim equilibrada da pintura renascentista e usavam contrastes muito fortes de luz e cor em certas partes da pintura para dirigir a nossa atenção para ações centrais ou para figuras centrais da composição, né, do que eles queriam, para dirigir a nossa atenção para pontos focais. E nas suas composições, eles também evitavam as cenas tranquilas das pinturas renascentistas e escolhiam os momentos de maior movimento e drama. Então, as pinturas barrocas sempre expressavam muita dramaticidade e muita emoção. Foi um movimento de grandes, enormes, gigantescos artistas. Entre alguns dos maiores pintores barrocos, nós temos, preparem-se, a Artemisia Gentileschi, Caravaggio, Diego Velázquez, ninguém mais, ninguém menos, Gian Lorenzo Bernini, Johannes Vermeer, Peter Paul Rubens e Rembrandt. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Posso falar mais sobre o movimento, posso falar mais sobre alguns desses muitos artistas aqui, porque foi um movimento que ligou assim, né, grandíssimos nomes. Espero que vocês tenham gostado. Já adianto que vídeo sobre a Artemisia está no forno. Espero que vocês tenham gostado. Aceito, como sempre, sugestões de vídeos futuros e aguardo vocês no próximo. Tchau!